Nesse bate-papo nosso aqui de hoje, a gente vai falar sobre como ter um melhor desempenho nas nossas aulas de balé depois de adulta. Sim, vai ser esse o nosso tema aqui de hoje. Vamos falar sobre desempenho, como melhorar o desempenho. Eu vou olhar para baixo algumas vezes, sim, porque eu anotei aqui, 7 dicas que eu vou te dar hoje sobre esse assunto de como melhorar o desempenho. E quando eu digo como melhorar o desempenho, a primeira coisa que precisa ficar claro: o que significa isso? O que é melhorar o desempenho? Tem dois lados. O primeiro lado é aquela bailarina adulta que está lá fazendo a aula e que percebe que não consegue acompanhar a aula, que percebe, às vezes tem até a sensação de que está atrapalhando a aula, sabe? Assim, quando você vai principalmente quando você volta para o balé ou quando você começa também, vai. Você começa, a turma já tá funcionando, a turma já está fazendo aula há um tempo e você entra. Na hora que você entra, dá aquela sensação de que o professor tem que parar toda hora para te explicar, de que o professor atrasa a aula porque você não está entendendo as coisas, ou então você acaba deixando o passo para lá porque você não entendeu e você não quer atrapalhar. Fica essa sensação de estar atrapalhando, de estar incomodando. E muitas vezes isso a gente sabe que isso é coisa da nossa cabeça, né? Mas muitas vezes isso vai minando e a gente olha e fala assim: para que eu vou continuar, né? Não, eu só atrapalho. Eu só atrapalho, para que eu vou continuar? E aí muitas mulheres adultas desistem do balé por conta disso. Então, a gente tem uma bailarina, um tipo de bailarina que não está conseguindo acompanhar a aula, que está com a sensação de que está atrapalhando, que está apanhando, penando em alguns passos, em alguns movimentos. Bailarina adulta que não está conseguindo, né, executar os passos mais complexos ali, às vezes pirueta tal, ou está querendo avançar igual as outras colegas estão avançando e não consegue. Então, a gente tem essa pessoa que já está fazendo aula de balé e que ela vê que ela não está conseguindo estar no nível das outras colegas de turma. Sim, esse é um ponto. Mas existe um outro ponto. Existe a bailarina adulta que faz aula de balé, tá lá fazendo a sua aula, consegue, domina, faz muito bem a pirueta, faz muito bem as coisas, mas está sempre buscando melhorar. Então, quando eu falo em melhorar o desempenho, eu não estou falando apenas da bailarina que não consegue fazer, mas eu estou falando também da bailarina que consegue fazer os movimentos, que acompanha bem a aula, mas que está em busca de evolução. É importante a gente ter isso no nosso radar, porque às vezes a gente acha que só quem está começando o balé agora, ou voltando agora, que está penando na aula, é que precisa melhorar o desempenho. E não, a gente precisa melhorar o desempenho o tempo todo, porque senão a gente vai estacionar. A gente vai chegar no momento que a gente faz o arabesque naquela altura, faz uma pirueta ou 2 piruetas e não sai daquilo, faz o salto naquela altura. Então, a gente sempre precisa buscar essa melhora no desempenho, independente se você está satisfeita com o seu desempenho hoje ou se você não está. Se você não está, mais ainda você precisa buscar a melhora no seu desempenho, né? Mas vamos lá. O que as pessoas mais erram quando elas começam a buscar melhora no desempenho? Primeira coisa, elas falam assim: eu preciso melhorar. Preciso dar uma, né? Fazer mais pirueta. Preciso melhorar. E aí começa a fazer mais aula. Vou fazer mais aula. E começa a fazer mais aula. E aí começa a falar: não, eu preciso melhorar, vou fazer mais aula. Vou fazer mais aula. Preciso melhorar. Não, eu vou começar a fazer uns treinos em casa de força, de alongamento. Não, preciso melhorar, eu vou começar a fazer pilates, vou começar a fazer musculação. Gente, para. Só uma pergunta. Você precisa melhorar o seu desempenho. Em quê? Porque às vezes a gente quer melhorar tudo e não dá para melhorar tudo ao mesmo tempo. Então, foco. Eu vejo as pessoas errando muito nesse quesito. Eu quero melhorar o desempenho e começa a tirar para todo lado. Primeira coisa, fazer mais do mesmo não faz você melhorar seu desempenho. Se a aula que você está fazendo hoje tá te deixando desta maneira, se você fizer mais aulas, vai continuar dessa maneira. Você precisa de informações novas. Se você quer mudar alguma coisa no seu desempenho, você precisa de informações novas. Você precisa trocar algumas coisas. Não significa parar de fazer a sua aula, não é isso. Mas acrescentar. Acrescentar. Às vezes, uma maneira que uma outra pessoa, fora o seu professor, fala, faz aquilo assimilar. Às vezes, uma correçãozinha que você leva de uma outra pessoa já muda completamente.
Então, é importante, primeiro, eu ter clareza do que é que eu quero melhorar meu desempenho. Não adianta atirar para todos os lados. E segundo, eu saber que eu preciso buscar coisas novas. É importante isso.